Olá, meu nome é Isabela e o meu plano de trabalho é intitulado Avaliação dos efeitos de um programa de ensino informatizado de leitura com compreensão de livros em crianças com deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela tem como característica principal a incapacidade de realizar atividades que condizem com a idade e o contexto no qual o indivíduo está inserido. A escrita e a leitura fazem parte dessas atividades, já que eles apresentam atrasos significativos na aprendizagem desses repertórios. A análise do comportamento compreende a leitura e a escrita como comportamentos independentes que, quando integrados, formam uma rede de relações. E os estudos que utilizam esse aporte teórico como metodologia de ensino de leitura e escrita têm demonstrado efetividade utilizando como base o paradigma da equivalência de estímulos. No entanto, estudos com o público de crianças com deficiência intelectual ainda são incipientes. Por isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o efeito de um programa informatizado de ensino de leitura com compreensão de pequenas histórias e analisar padrões de erros ocorridos durante a exposição ao programa por duas crianças com diagnóstico de DI. Participaram da pesquisa duas crianças com diagnóstico de deficiência intelectual com 10 anos de idade, alunas de uma escola pública do DF. A pesquisa ocorreu no laboratório de informática da escola. Foi utilizada a avaliação comportamental de repertórios de leitura e escrita, programado no JEIC, que é composta por 3 etapas que contêm 15 tipos de tarefas distintas, como seleção, nomeação, ditado e entre outros. Essas tarefas elas tinham por objetivo uma avaliação do repertório das crianças para que elas fossem encaminhadas a partir do score obtido na realização dessas atividades para o módulo correspondente à sua dificuldade de aprendizagem. O ALEP é formado por 3 módulos. O módulo 1, que é de palavras com sílabas simples, o módulo 2 de palavras com dificuldades da língua e o módulo 3 de leitura com compreensão. Para o meu plano de trabalho, utilizou-se apenas o módulo 3 do programa de ensino ALEP, que são 15 livros digitalizados divididos em 3 unidades, no qual o livro alterna uma história com questões e eles são lidos em ordem sequencial. A passagem de um livro para o outro só se dá quando ocorre 100% de acerto nas questões, com exceção do livro número 1, Regine o Mágico, que é um livro-teste. Aqui temos uma representação de como é o módulo 3, iniciando pela capa, essa é a capa do Regine o Mágico, seguida de uma história. A história ela é sempre seguida de uma questão e, ao responder, o aluno recebe um feedback positivo ou negativo de acordo com o acerto ou o erro. Bom, eu começo os resultados e a discussão mostrando a divisão dos tipos de questão no conjunto de livros. Foram divididos em som-figura, no qual a pergunta é feita por meio do som e a resposta é por meio da figura, seguindo a mesma lógica. Texto-figura, som-texto, texto-texto. As questões que mais aparecem no livro são questões do tipo texto-texto e as que menos aparecem são questões do tipo som-figura. Essa tabela mostra a quantidade de repetições de cada participante por livro. É importante ressaltar que os livros eles têm níveis de dificuldades diferentes e eles não se dão de forma crescente. Bom, como podemos perceber, o participante A ele manteve o número de repetições numa média, né, durante a realização dos livros, enquanto o participante B teve uma melhora, já que ele começa com 10 repetições e isso diminui. Eles tiveram como média de repetições o participante A uma média de 2,7 e o participante B uma média de 4,1. Aqui temos a quantidade de erros de cada participante por tipo de questão. Podemos perceber que as questões que mais obtiveram erro foram as questões do tipo texto-texto e as que menos obtiveram erro foram as questões do tipo som-figura. Diante disso, de forma geral, conclui-se que o participante A apresentou um desempenho superior ao do participante B. Considera-se que esses dois tipos de questão, texto-texto e som-figura, são os mais e menos comuns em livros infantis. E aí é importante ressaltar que a importância de que diferentes tipos de questão sejam realizadas quando se pretende avaliar a aprendizagem e compreensão, uma vez que diferentes formas de avaliar podem levar a diferentes resultados, acertos ou erros. Conclui-se que, de modo geral, o programa favoreceu a aprendizagem de leitura com compreensão e interpretação e sugere-se que realize-se mais pesquisas com o público de crianças com deficiência intelectual e que utilizem esses dados com uma análise diferente, utilizando análise de proporção ou porcentagem. E é isso, obrigada. Tchau, tchau.